Cada amostra é colocada, catalogada, depois é medida a resistência dessa amostra e também a composição. O professor Milton Ferreira mostra agora como a resistência é bastante grande. Ele vai bater uma placa na outra só para a gente perceber que ela não racha e nem forma microfissuras. Professor, você poderia demonstrar com a gente com um esforço mecânico? Esse material aqui foi preparado, é com esse que se faz a parede, faz os tijolos, tudo isso. Ele tem uma resistência muito superior à do cimento. Várias vezes superior. Como você vê assim aqui, ó. E ele também, você não consegue partir de jeito nenhum, nada. Nunca encontrei nenhum homem que viesse aqui e tivesse força suficiente para quebrar essa placa, ou mesmo essas outras menores aqui que são frutos do estudo. Então é o seguinte, isso foi possível porque nós aplicamos a ciência para entender como é que funciona o gesso. E por isso nós temos patentes que põem isso bem claro, e nós descobrimos que é água chamada água confinada. É uma água de espessura subnanométrica que se comporta como uma fase vítrea. Ela é que segura um cristal no outro. E nesse caso, essa resistência, bem, essa água não evapora? Não evapora. Você pode botar na estufa, por exemplo, sai a água comum toda, o material fica leve, mas a água que está ligando os cristais uns aos outros, essa não sai, tá certo? Exato. Nesse caso tem a resistência do material, isso garante. Muito tempo, ó, fica aqui no ar. Se ela tivesse fraca, não teria esse tipo de som, tá certo? Seria outro. Em relação ao custo-benefício, a casa de gesso é bem mais barata. Professor, se nós entendemos que esse material vai baratear a construção de uma casa, ele acaba se tornando viável. E a abundância dele, o uso dele também vai beneficiar o meio ambiente. Ah, sim, certamente, porque o cimento, por exemplo, que é o outro material que se chama estrutural, ele, quando para sua fabricação, acaba gerando uma quantidade muito grande de CO2, só suplantada no mundo inteiro, né? Se você considerar todos os produtores de cimento e todos os carros que existem, caminhões e tudo, os carros e os caminhões são os maiores produtores de CO2 para a atmosfera. Em segundo lugar, vem a fabricação de cimento. Então, toda vez que você substitui o cimento, no que é possível substituir, você está fazendo um bem para a natureza. Então, nós temos essa possibilidade, né? E como nós entendemos perfeitamente todas as intrincâncias desse problema, porque conhecemos como é que funciona, nós fomos os primeiros no mundo a entender como é que está a água lá dentro, como é que ela faz adesão. Que esse até é um programa que a gente tem financiado pela FAPESP, só para estudar, chamada água confinada, que é a mesma água responsável por você estar em pé. As nossas proteínas são ligadas por água confinada. Possivelmente elas existem nos ossos também, e nos géis também, então, as partes gelatinosas que a gente tem, nas articulações também. Então, esse produto, toda essa coisa, está dentro desse contexto todo. Quer dizer, desenvolver coisas novas com base no conhecimento científico para poder dominar tudo. Senão você tem uma coisa eventual, daqui a pouco você é vencido. Então vai ser muito difícil a gente ser vencido. Perfeito. Porque nós temos patentes e praticamente a cada 2 meses nós pedimos um registro de patente. A patente é essa que trabalha para o Brasil novos conceitos, como a casa de gesso, que, como o professor Milton Ferreira de Souza acabou de explicar, é bastante usual, bastante utilizada nos Estados Unidos, Europa e outros países. Agora, o professor Milton não para por aí. As linhas de pesquisas dele aqui dentro da USP, da Universidade de São Paulo, vai muito mais além. A celulose está sendo utilizada como fonte, ou melhor, como um produto a ser revertido em álcool, transformado em álcool. Máquinas como essa aqui, olha, ela está acabando de ser utilizadas no laboratório do professor exatamente para iniciar uma nova linha de pesquisa, onde no mundo a palavra básica, ou pelo menos a palavra de hoje, é a energia, a necessidade de energia. Professor, no caso da celulose, como o professor está trabalhando, de que forma o professor está pesquisando essa possibilidade de utilizar a celulose como fonte de álcool? O problema é o seguinte, é necessário que você encontre uma fonte de energia
que não seja, que seja razoavelmente permanente, como é o Sol, por exemplo, e para movimentar a vida no mundo, tá certo? Então, a conversão da energia solar em uma substância é feita pelas plantas. Elas fazem isso. Ela pega o CO2 do ar, água e energia solar. E aí faz celulose. Essa celulose é que faz a estrutura das plantas, todas as plantas. Então, a celulose das plantas é o centro de atenção, não só da cana, como também tem na casca, no bagaço, mas também gramíneas, todo o resto dos resíduos agrícolas tem fibra de celulose. Então, o objetivo atual no mundo inteiro, os investimentos vultuosos, esses investimentos que as pessoas dizem por aí, que vai passar o Brasil no alvo da cana, a partir do açúcar, Então, mas é possível você pegar a celulose, isso que eles estão pesquisando, transformar a celulose em açúcar, porque a celulose tem uma molécula, 2 moléculas de açúcar giradas 180 graus, uma em relação à outra. Se você corta essas ligações, você obtém açúcar. E aí, se você tem açúcar, você faz como qualquer indústria de cana. Então, o objetivo é ter uma fonte praticamente inesgotável de açúcar se você entender profundamente a celulose. Então, o que nós fazemos aqui? É entender a celulose primeiro, para depois fazer as operações que são necessárias. Sem você entender profundamente, nunca vai fazer uma coisa muito boa, tá certo? Pode dar sorte, mas com sorte não se brinca, não é? Principalmente quando o dinheiro é público, né? Você tem que ter um caminho que você possa justificar. Então, o que nós fazemos é isso. Nós estudamos a celulose também, tá certo? E já temos resultados espetaculares a respeito da celulose. Como é que as fibras se formam, como é que elas se grudam, como é que é difícil, por que é difícil abrir, como se poderia abrir, se você abrir as cadeias de celulose, aí você então poderá transformá-la em açúcar. E aí isso vai ser uma fonte inesgotável. Então, o que o Brasil quer, já existem agora um monte de programas essa semana, a FAPESP lançou vários, né, lá em São Paulo, e o governo federal, e nós estamos na frente, porque com esse projeto temático, estudamos a celulose e já temos resultados. Tá certo? Então, agora nós vamos ver o que nós fazemos com ele, porque é um resultado inédito na literatura também, e então nós não podemos ficar publicando assim, feito bobos, tá certo? Nós temos que combinar, inclusive com as agências que nos financiam, qual é a melhor maneira de se conduzir isso daí, tá certo? Se imaginarmos que a ciência, a tecnologia e a inovação trabalha conceitos como uma casa de gesso ultra resistente mais barata que a convencional e que a celulose pode ser transformado em um combustível, nós sabemos que a ciência é coisa séria, coisa do futuro, coisa para melhorar a nossa vida. Procurar processos e registrar a patente desses processos no Brasil e no exterior, de tal forma que a gente pudesse fazer componentes de gesso que permitisse essa industrialização da construção. Isso está praticamente terminado. Nós fizemos uma casa protótipo, é uma casa de perfeito, grande conforto acústico, grande conforto térmico, e ela é bonita. Todo mundo que entra lá dentro adora. E ela, inclusive, hoje é um laboratório da CNEM, da Comissão Nacional de Energia Nuclear e do IPEM, para fazer testes de radioatividade que nós pedimos. Por quê? Porque em todos os países, uma casa não é liberada antes de ter um alvará que diga ela é radioativamente segura, quer dizer, não tem nível de radioatividade. E aqui no Brasil não se faz isso. Então, nós demos grandes passos nessa direção. Quer dizer, esse processo está se encerrando brevemente, está quase no fim, e acredito que daqui a um certo tempo essa tecnologia toda estará disponível para que se faça uma empresa, etc. Inclusive, algumas dessas patentes são de propriedade da USP.